todos estejam bem. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo me ajudou, como sempre me ajuda, quando eu for levar a palavra de Deus para as pessoas. E Ele tocou no meu coração para falar um tema que é atual, bem atual, e eu sempre coloco um título, e o título da nossa palavra esta noite é: Deus é muito bom nos tempos de hoje. Amém? Amém? Escutei, amém. Amém, né? Deus é bom. Ontem, hoje e amanhã. Assim diz aquele corinho, né? Deus é bom. E gostaria de dar uma introdução nessa palavra. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Todos nós podemos ver na TV, no nosso dia a dia, que os tempos de hoje são tempos diferentes do que a gente estava vivendo. O isolamento nos trouxe esse distanciamento, mas eu sempre falo que nós estamos distantes das pessoas, mas Deus jamais. Amém? Sempre perto de Deus, que Deus é o seu refúgio, a sua força, né? Ele te conforta em todos os momentos da sua vida. E o mundo, ele está passando por grandes significâncias de mudança. Então, está bem significativa essas mudanças, este ano principalmente. E no campo da vida humana, das pessoas, também avanço tecnológico e também científico. Tudo isso daí está fazendo parte dos tempos de hoje da nossa vida, entre outros. Mas o protagonista desse momento de mudança somos nós, a tecnologia e a ciência. Nunca se ouviu tanto em falar de pessoas e falar de tecnologia e ciência como hoje. Mas o que mais preocupa, eu acredito que os irmãos vão concordar comigo, que é a relação das pessoas com Deus. Nós vemos que o cristianismo ele tem sofrido um desgaste, né, em alguns pontos assim irreparáveis, muitas vezes. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele está sendo modernizado. Isso também é muito ruim e causa até um cenário de caos. Talvez os irmãos saibam o que eu esteja falando sobre essa questão aí, desse caos ali do Evangelho, palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom nos dias. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura de Isaías 5, capítulo 20. A Bíblia diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Atualmente, o bem e o mal depende do ponto de vista. A palavra do Senhor falou sobre isso, né? Sobre o bem e sobre o mal, sobre as trevas, sobre a luz, sobre o amargo e sobre o doce. Então, depende muito do ponto de vista de cada pessoa,
mas para Deus não. O padrão de medida do bem, do mal, do certo e errado é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Lá está tudo escrito, o que é bom, o que é mal, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que é justo, o que é injusto. Então, o nosso padrão está lá na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas hoje, nos tempos de hoje, se fala muito da nova moral, né? A nova moral, com certeza, ela não segue os padrões de Deus. Se fala muito, tem que ter tolerância, tem que ter uma tolerância maior, mas a Escritura de Deus, ela não permite esse pós-moderno, essa nova moral. Todas as gerações, desde o início até agora, todas as gerações de Deus, né, nos chama a ser o quê? Santos, assim como Ele é. Então não existe nova moral, não existe tolerância para essa nova moral do bem e do mal. O mal virou bem, o bem virou mal, as trevas se transformaram em luz e a luz em treva, e o amargo agora é doce e o doce agora ficou amargo. Vamos refletir nessa imagem que eu vou mostrar para os irmãos agora. O que está acontecendo nessa imagem? Está acontecendo uma inversão de valores. Aquilo que era bom, hoje é ruim. Você ir para a igreja, antigamente, as pessoas viam como uma coisa boa. Hoje, as pessoas, né, discriminam, têm preconceito contra a igreja. Isso são a inversão de valores. E a inversão de valores, ela constrange a sociedade. Então, você ser uma pessoa que ama Jesus, que fala o amor de Jesus, constrange as pessoas. As pessoas não gostam de ouvir isso. E o pior é que estão forçando as pessoas a adquirir qualquer custo a imoralidade, o errado. E contrariam até a natureza. Se é que meus irmãos entendem quanto a essa questão, a questão de gênero. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. No entanto, a vida moral para alguns não tem sentido, devido à bagunça que está acontecendo hoje no mundo. O certo é errado, o errado é certo. As pessoas não estão tendo opinião própria. Elas acabam seguindo a opinião dos outros, do que a mídia fala, do que a internet fala. Elas acabam ficando confusas. Começa o quê? A degradação do ser humano. O dito normal é errado. E o anormal é o certo. Assim, há uma crescente o quê? Abominações que destroem, corrompem, escravizam vidas. Nós estamos vendo a escravidão das pessoas por causa da inversão de valores. Lá em 1 Timóteo 3,15 fala assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna firme da verdade. Porque até a própria igreja, aqui Paulo estava instruindo Timóteo. Naquela época, provavelmente, a igreja
também estava sendo influenciada por essa moral corrompida, que para nós hoje é nova moral. Então ali Paulo estava instruindo Timóteo como proceder na igreja de Deus, porque até mesmo dentro das igrejas existia uma inversão de valores, totalmente contrária à vontade de Deus, igual nos tempos de hoje. Mas mesmo assim, eu tenho que falar para vocês que o tema é Deus é muito bom nos tempos de hoje. Assim como foi bom lá nos tempos de Paulo. Aliás, Paulo para estar instruindo Timóteo. Depois Timóteo também instruiu os outros. E assim foi passando de geração em geração para não ser corrompida a moral de Deus, né? Aquilo que é o certo para Deus, né? E você sabia que a palavra valor, né? Inversão de valores, mas valor especificamente, ela significa ser digno. Então, quando você tem valores, e agora a gente fala valores bíblicos, né? Ensinamentos bíblicos, você é uma pessoa digna. E se você é uma pessoa digna, você vai ter valores, vai ter princípios. E esses valores éticos, sociais, eles estão dentro da onde? Dentro de grupo, dentro das pessoas, dentro do comportamento humano. São as regras, você seguir, respeitar as regras, os padrões. E nós encontramos muito dentro da igreja. Mas infelizmente hoje a mídia, as redes sociais, elas têm corrompido esses valores étnicos, essas morais, até cristãs. E a mídia tem ajudado bastante para destruir as morais cristãs. E o sentimento humano, ele está cada vez mais fragilizado, porque ele está com medo, está confuso. As pessoas, elas não têm mais dor, sentimentos de dor por alguém que morre. Hoje está tudo banalizado, está tudo normal. Os valores. A mídia distorceu tudo. A internet distorceu tudo. A tecnologia. Os tempos modernos destruiu essa moral das pessoas. Inverteu os valores, né? E quando uma criança chega à adolescência, da adolescência à juventude, da juventude a adulto, do adulto ao idoso, porque toda essa geração, todos estão corrompidos. A criança, o adolescente, nos dias de hoje. Mas Deus é bom. Ele quer mudança. Todos estão corrompidos. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos. Porque a mídia, a internet, mostra o que? Violência. As ruas, violência. Os videogames, violência. Tudo para corromper o caráter e a moral das pessoas. Tudo para corromper o caráter e a moral das pessoas. E essas crianças, elas crescem, vão para a escola, leva para lá, os adolescentes levam. E quando um adolescente, uma criança, tem princípios cristãos, um lar cristão, eles vão para a escola, são corrompidos lá também. A moral, os valores são invertidos. E nós estamos muito longe da solução, mas Deus é bom nos dias de hoje. Há solução, sim. Por isso nós falamos da conversão, da entrega, da mudança de vida das pessoas. Também assim, é um sonho, mas de repente pode virar uma realidade.
a própria mídia, a própria internet, né? Mudar essa situação, inverter essa situação. Assim como lá na Coreia do Sul, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estavam numa fase da vida deles, né, devido à cobrança ali das famílias, que é um pouquinho diferente aqui da nossa cobrança. Eles estavam se suicidando, se matando. Então, o governo se uniu com as televisões ali e eles resolveram fazer programas na TV que invertesse toda a situação, essa situação de violência, de suicídio dos adolescentes, dos jovens, tá? E eles começaram a fazer programas educativos e averso daquilo que estava acabando com a moral ali do país, né? E hoje nós vemos que a Coreia é um dos países mais cristão do mundo hoje. Temos ali um povo que clama ao Senhor. E nós podemos também inverter a situação ensinando o amor de Deus, né? Amando o próximo, tendo empatia com essas pessoas, né? Que nós podemos não desprezar, mas sim orar, conversar, colocar os princípios de Deus, os valores, as morais de Deus para essas pessoas que hoje estão seguindo esses valores aí do mundo. E os valores cristãos, eles estão pautados nas escrituras, na palavra de Deus. É um padrão moral de Deus, o padrão moral de Deus é santo, que é o oposto do pecado. E a inversão de valores na igreja, ela acontece quando nós percebemos que o nosso próximo ele está sendo corrompido. Nós podemos usar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, para que o errado fique certo. A palavra do Senhor fala para nós admoestarmos. Então, não é pecado você falar quando a pessoa está errada. O pecado é você negligenciar, negar, né, o erro. Assim como Adão e Eva, que habitou lá no início, né, da criação de Deus, foi tentado ali pela serpente, né, foi influenciado ali pela serpente, a Eva. Assim nós também podemos ser influenciados aqui nos dias de hoje. Mas Deus, Ele é bom. E nós decidimos o que queremos a seguir. O Deus que é bom, sempre, ontem, hoje, sempre, ou sermos influenciados pelo mundo, pelas coisas do mundo, que está totalmente aversos à palavra de Deus, aos princípios de Deus, à moral de Deus. Essa é a palavra, irmão, que eu queria deixar, para os irmãos estarem refletindo. O propósito de Deus na sua vida, hoje Ele quer que você pense que Ele é bom, mas existe aí a inversão dos valores e que nós possamos estar focado nos valores da Bíblia. Amém? Deus abençoe todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.